Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente do que eu tenho feito aqui no canal, que é analisar, avaliar a carteira de um seguidor aqui do canal. Aqui no Instagram ele me mandou a carteira dele, tá? Do Investidor 10. Os investimentos dele estão consolidados aqui no Investidor 10 e ele mandou o link para eu poder avaliar, analisar aí. Ele conversa bastante aqui comigo sobre ações, principalmente é, opções, tá? Ele chegou no canal através das opções e já se tornou um amigo aí, né? Que eu converso com ele sobre opções, converso bastante. Ele já ingressou aí no mundo das opções, vai começar a lucrar, tá? No ano dá pra gente lucrar bastante aí com as opções. Então, bora ao que interessa. Bora lá ver aqui um pouco da carteira dele. Ó, ele tem ações, ele tem fundos imobiliários, criptomoedas, ETFs internacionais, estoques. Ele falou que está diminuindo a quantidade de estoques, que ele quer focar só em ETF para poder focar aqui nas ações, porque o ETF ele funciona assim: você pega os melhores ETFs, coloca ele na sua carteira e o próprio gestor do ETF que se preocupa em fazer o stock picking, né? Que é o controle ali das ações, o que, que ele tem que colocar, o que, que ele tem que tirar na carteira. Então, o próprio gestor do ETF faz esse trabalho, tá? E ele tem aí uma boa parte em renda fixa, que é a reserva de emergência dele, tá? Então, ele tem o suprassumo dos investimentos. Essa, para mim, é a diversificação ideal. A porcentagem aqui, tá? Na carteira, ele disse que ainda não arrumou, vai arrumar, tá? Mas não vamos nos atentar à carteira, depois eu falo o quanto que eu acho interessante ter em cada um, tá? Bora aqui para o que interessa. Então, olha só, ações. Vamos dar uma olhada aqui na carteira de ações dele, tá? Ele já é um investidor que já está avançando mais na área dos investimentos, porque ele já está indo para o mercado de opções. Se ele fosse um total iniciante, eu não gostaria que ele tivesse, por exemplo, na carteira Petro, tá? Petro, não teria. Não teria aqui Odonton Prev, não teria, deixa eu dar uma olhada aqui, Leve 3 não teria, tá? Não estou dizendo que são empresas ruins, ações ruins, mas são empresas mais voláteis, tá? Então, não teria basicamente, principalmente essas três na carteira, Petro, Leve e Odon, tá? Basicamente essas três. De resto, tranquilo, mas ele não é um iniciante, então tudo bem ele ter Petro na carteira. Vamos lá, ó. Aqui ele tem o setor Best todo na carteira, porque ele tem banco, beleza, top. Tem setor, o Best, para quem não sabe, né? Deixa eu escrever aqui. Para quem não sabe, o Best, tá? Best, banco, energia, saneamento, seguro e telecom. O cara gabaritou aqui, ó. Ele tem banco, tem energia, cadê? Tem energia, energia, duas de energia, top, eu gosto. Tem seguro, tá? Mas ele tem telecom. Deixa eu só ver essa daqui, essa empresa aqui eu não acompanho, já ouvi bastante. Ah, tem sim, Copasa. Não estava reconhecendo pelo código, tá? Mas Copasa é sim uma empresa de saneamento básico, tá? Então a Copasa é uma das principais empresas de saneamento básico posicionada no setor de utilidade pública, tá? Então
é uma das melhores, tá? Não estava lembrando do código dela, porque eu não tenho nenhuma empresa de saneamento na carteira, mas é uma das top aí do mercado no mercado de saneamento. Então ele sim gabaritou. E aí, para equilibrar, ele coloca um pouco de commodity na carteira, tá? Petro, Itaúsa tem bastante de Itaú, tá? Então, tranquilo. Coloca commodity Petro, VEG, tá? Odontoprev, eu também não acompanho, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Não acompanho essa ação, mas já ouvi falar em podcasts. Então, a Odontoprev é uma empresa brasileira do setor de saúde inserida no subsetor de serviços médicos hospitalares, análises e diagnósticos. Essas empresas, tá, pessoal, de saúde, do setor de saúde, eu não sou tão fã aqui no Brasil, porque apesar de a gente ter essas empresas aqui que se destacam, tem essa, tem mais uma, poucas, tá? Um setor. Ah, aqui no Brasil é difícil. Eu, basicamente, de ações, eu gosto do setor Best, tá? E tô indo um pouquinho para algumas commodities que eu tenho mais conforto em ter. Petróleo, que é um dos insumos, né? Se a gente pode chamar assim, mais consumidos do mundo. Então, uma empresa de petróleo, geralmente, ela vai te dar lucro, né? Se, óbvio, se tiver uma boa gestão, mas tem um ditado que diz que a melhor empresa para se investir é uma empresa boa de petróleo e a segunda melhor empresa para se investir é uma empresa ruim de petróleo, ou seja, mesmo se a empresa for boa ou ruim, petróleo sempre vai dar bom. Teoricamente é isso que eles querem dizer, né? Mas nos Estados Unidos, essa questão de saúde eu acho muito mais forte, então eu prefiro não me aventurar aqui no Brasil, apesar de o Odontoprev ter muitas recomendações, tá? Mas eu não me aventuro. Então, cara, ele tá aqui com uma boa diversificação. E aí é legal que aqui ele tem na carteira empresas boas para fazer trabalho de opções que ele já começou a fazer, que é Petro, Banco do Brasil, Semig, Taesa, Itaúsa é uma boa também para as opções, VEG, BB Seguridade. Então, essas daqui são basicamente empresas que eu gosto, tá? Ó, daqui o que eu não tenho só, como eu falei que eu não curto aqui no Brasil, é o Odontoprev, mas, lembrando, tem muitas recomendações de analistas aí, o pessoal vê um potencial de crescimento grande nela, mas eu prefiro não me aventurar nesse setor por enquanto, tá? Então, basicamente, ele tem as melhores empresas de cada setor, tá? De banco, eu ainda incluiria Itaú, só que nem eu tenho Itaú, porque eu não consigo pegar um preço bom nela. Um dia que a gente tiver qualquer crise, ela cair, tem que aproveitar e comprar muito, porque ela sobe e se mantém, né, num patamar bom. Ela caiu realmente quando houve a crise. Então, cara, carteira de ações top, tá? Agora eu vou fechar aqui. Vamos para os FIIs. FIIs, MX tenho, mas vou tirar da minha. Não vou vender o que eu tenho, mas não vou comprar mais. Por quê? MX é um fundo de papel que cara, ele só vive acima do VP, do valor patrimonial. Então, não consigo fazer aportes consistentes nele. Então, comprei, comecei a comprar quando caiu abaixo do VP, que durou poucos meses e começou a subir novamente. Então, não pretendo retirá-lo da carteira, tá? Não retirar, mas só manter lá o que tem, que não vai ter crescimento nenhum, tá? Aí, KNRI tem um bom fundo imobiliário, fundo híbrido, fundo de tijolo, é, tem galpão logístico e escritório, tá? Ele sofre um pouco no mercado por conta dele ser um fundo de escritório, mas ele pegou um preço médio aqui, cara, excelente.
Pegou um preço médio excelente, é um preço bom. O preço dele está muito abaixo do preço médio que eu tenho. Porque eu entrei no KNRI, mesmo ele estando um pouquinho mais alto, justamente porque é um fundo bom e eu queria já acrescentar na minha carteira. Comprei antes dessas quedas todas dos fundos imobiliários, tá? A HGRU não acompanho a fundo esse fundo imobiliário, a fundo esse fundo. Não, é um fundo misto. Vamos dar uma olhada aqui? É um fundo misto. E aí, se você desce a tela aqui no Investidor 10, o que é bacana é que eles dão todos os detalhes aqui. Fundo do tipo fundo misto e segmento híbrido. O HGU possui atualmente um total de cotas, tá? De 23.238.000 cotas, que estão divididas entre 219 mil cotistas. Então, a gente já vê que é um fundo bom, tá? Porque tem uma quantidade boa de cotistas e uma quantidade boa de cotas sendo negociadas. O imóvel fundo HGRU estão localizados principalmente em Acre, possuem um mescla entre fundo de tijolo e fundo de papel. Beleza. Tem uma boa diversificação de localização aqui. Beleza, mas o que entra nele? Ah, renda urbana, pode crer. XPMOL, um fundo de shopping, tenho em carteira. VISC, aqui a gente pega, muitos indicam VISC aí. Só que eu peguei um ranço aí da gestora VISC, tá? Da gestora Vinci, né? Então, apesar desse fundo aqui, VISC, né? Que é um fundo de shopping, ser um fundo bom assim, muitos recomendam, eu não gosto particularmente da gestora. Então, se eu não gosto da gestora, não vou investir no fundo dela, tá? É a única que eu não teria, tá? Penso em colocar na carteira aqui, esse aqui, ó. É o que eu penso em colocar aí na carteira no lugar do MXRF11, tá? KNCR11, rendimentos imobiliários, tá? É um fundo de papel, tá? Ele está... Ih, subiu agora. Quando eu tinha olhado, tava abaixo do VP, já subiu. Então, ó, esses fundos de papel, galera, por que que eu falo que eu quero trocar o MX? Justamente porque fundo de papel, o ideal não é a gente comprar ele acima do VP, porque você vai estar comprando uma dívida mais cara. Tipo, não faz sentido, entendeu? Você tem que comprar fundos de papel abaixo do valor patrimonial, justamente para você não pagar aí em uma dívida mais cara. Não faz sentido, não funciona. É diferente de um fundo de tijolo, porque o galpão logístico, o imóvel, ele valoriza ou também se desvaloriza, né? Dependendo da situação ali. Mas eles tendem, se for imóveis, por exemplo, XPMOL, ele é dono aí de shoppings, né? Frações aí de shoppings, às vezes não de shoppings completos, tá? Mas ele é dono de partes aí de shoppings. E aí tem vários shoppings em boas localizações. São Paulo tem 11, Rio de Janeiro. E aí, ó, Plaza Sul, Shopping Cidade Jardim, Shopping Bela Vista, tem vários shoppings aqui em vários estados diferentes, tá? Então tem uma boa diversificação, a maior concentração é em São Paulo, mas é normal, tá? Mas até nisso a gente tem que tomar cuidado. Então, tem que ter uma boa localização e é normal, às vezes, a gente pagar um pouco mais caro no valor da cota dos fundos imobiliários de tijolo. Por quê? Porque é feita no ano, às vezes, uma ou duas avaliações patrimoniais, tá? O que é essa avaliação patrimonial? Onde o fundo passa por uma avaliação de todo o patrimônio que ele tem. Então, vai alguém lá nos shoppings do XPMOL, XPML11, e avalia como é que tá aquele imóvel, tá? Avalia quanto que tá dando de lucro, faz uma porrada de avaliação. E aí, vê se eles passaram por reformas, como é que tá, se tá caindo aos pedaços.
passa por diversas avaliações. E aí aquele imóvel, ele se valoriza ou se desvaloriza, geralmente valoriza. Então, o que acontece? Essa avaliação acontece uma ou duas vezes no ano. E aí a cota que antes estava sendo tava num valor patrimonial, você consegue encontrar aqui, ó. Antes a cota estava no valor patrimonial de... Antes não, né? Por exemplo, agora ela está no valor patrimonial de R$ 117,39. E aí, quando ela passa por essa avaliação patrimonial, esse valor aqui sobe para 120, 125. Só que você não comprou porque ele estava acima do valor. Só que muitos já estão vendo, acompanhando o fundo e vendo que o gestor vem comprando mais imóveis. Com isso, as pessoas já vão sacando, os gestores de fundos, os gestores de as casas de análise vão sacando que aquele fundo vai se valorizar. E aí, quando você vai comprar, ele já subiu de preço, porque assim que a cota, assim que o fundo fala o valor patrimonial dele, a cota já, automaticamente as pessoas já compram mais e para pagar um valor menor e a cota acaba subindo, tá? Atualmente, olha só, ele tá super descontado, mas normal, a maioria dos fundos estão, tá? E aí só os fundos de papel que acaba subindo nesse momento de Selic em alta, porque os fundos de papéis se beneficiam com a Selic em alta, tá? A HGLG, não tem nem o que falar, é uma gestora excelente, era da Redgriff e passou para Pátria, tá? Pátria Investimento, mas é total, é os mesmos gestores que estão gerindo o fundo aí, tá? E XPlog, tá? É o fundo imobiliário de galpão logístico, eu acho que é isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Também não tem carteira. Na época que eu analisei esse fundo, eu acho que eu não coloquei ele em carteira porque ele era muito concentrado em um segmento só, em um inquilino só. Não um inquilino em si, mas tinha uma concentração gigante. Deixa eu dar uma olhada aqui para a gente observar. Então, o fundo tipo tijolo, beleza, logística industrial, galpões, tá? Então é isso mesmo. E ele tinha uma boa concentração e eu não fiquei tão satisfeita assim com essa concentração, acabei não entrando nesse fundo, tá? E além do que, eu já tinha o XPMOL na carteira, então eu não gosto de concentrar vários fundos da mesma gestora na carteira. Ele tá bem diversificado aqui, ó. Tem 2 da Kinea, beleza? Tem 2 da XP. Tem 2 da Pátria, tá diversificadinho. MX, 2 de papel aqui. Tá show de bola essa carteira, tá? E aí a gente vai agora para cripto. Tá, e aqui, pessoal, não tô olhando a quantidade que ele está exposto, mas a gente vê que, ó, ele tá bem diversificadinho, tá? Aqui, ó, aqui é a porcentagem que ele tem na carteira. Então, ele tá bem diversificadinho aqui, ó, 3% em 2%, 2,5%, né? E aí vai diminuindo à medida que ele vai colocando outros na carteira, depois esses outros ele vai reequilibrando, tá? E aí, olha só, Bitcoin, gosto, tá? E Ethereum, ele tem basicamente as duas melhores moedas de criptomoedas, tá? As duas melhores, mais famosas, essas duas aqui, tá? E ó, a valorização que ele tá aqui no Bitcoin, tá? Valorização gigante de 54%, óbvio, né? Perto de outras pessoas que começaram lá no início, essa valorização não é nada, mas é uma valorização boa, tá, pessoal? Para a carteira dele, ó, tá dando uma valorização nas criptomoedas de 25,18%. A carteira dele tá, inclusive, com uma variação boa, tá? Depois a gente vai dar uma olhada na rentabilidade, que variação é diferente de rentabilidade. E aí, ele começou a acrescentar na carteira dele, que ele falou, os ETFs internacionais, para tomar lugar das stocks, tá? Que são as ações específicas. Então, ele vai focar aqui nos ETFs, gosto desses ETFs, tá? Esse SPHD tenho na carteira.
E o VUL e o VNQ não tenho, porque eu quero focar em outros ETFs, mas também são ETFs bons. O VUL, ele replica o S&P 500 e o VNQ, deixa eu me recordar aqui do que ele replica aí na carteira dele. O índice, ele replica esse índice aqui, tá? Ele acompanha esse índice, MSCI, que é o indexador, é composto por empresas de investimentos imobiliários, REITs. Os REITs são empresas que investem em imóveis comerciais, como prédios, escritórios, shoppings. Tá, aqui ele pode ganhar uma sobreposição. Aqui é um ponto que talvez eu não focaria tanto só em um índice que replica os REITs. Por quê? Ele pretende. Ah, tá, ele não pretende ter o REITs aqui. Beleza, então ele fez perfeito aqui, ó. Um índice que replica o S&P, um índice que replica os REITs e um ETF aí, né, que replica, tô falando índice, que é ETF, tá, gente? E o ETF aí que replica as 50 maiores empresas, maiores não, 50 empresas maiores pagadoras de dividendos. E aí, o que que acontece? O ETF, o gestor do ETF, ele vai fazendo uma reequilibração aí do movimento. Por exemplo, exemplo aqui, antes Google pagava X de dividendos, pagava 10%. É um exemplo só, tá, gente? Não é fato, dados reais. Pagava 10% de dividendo. Parou de pagar, agora paga 1%. Então, esse Google sai, entra outra no lugar que agora tá pagando, tá? Então o índice ele faz esse equilíbrio aí na carteira. E é legal o ETF, na verdade, né? É legal eu investir em ETF justamente porque o gestor tem esse trabalho de fazer esse equilíbrio. Só que aqui no Brasil eu prefiro eu fazer esse movimento de tirar ou colocar alguma coisa na minha carteira, mas lá os Estados Unidos é um mercado extremamente eficiente. Então, vale mais a pena a gente focar aqui em investir direto em ETFs, tá? E aí, stocks, ele falou que vai parar, mas não vale a pena talvez ele vendê-las, né? Vale a pena deixar ali na carteira, tá? E renda fixa, tá? CDB, Mercado Pago, pós-fixados, 105% do CDI, tá? Então, excelente carteira. Deixa eu dar uma olhada aqui nos gráficos, tá? Ver se dá para ver os proventos. Olha, ele já recebeu aí de provento R$ 286,82, tá? Ele basicamente começou a investir em julho, tá? De 2024, recente, mas engajado. Então ele começou a investir recentemente, mas é focado, isso é que importa. Ó, e os dividendos dele foi aumentando mês a mês. Então, ó, julho, 4,10, agosto já foi para 10,34, setembro maior, foi aumentando paulatinamente até, ó, 23, 22, 38, já aumentou e já se mantém. E olha só, a gente está em 2025, a gente nem chegou julho, nem agosto, nem setembro, nem junho, e já tem dividendos provisionados para essas datas. Isso é excelente, tá? Para você ver como a renda passiva, ela é excelente na nossa vida. Por quê? Você ganha dinheiro sem fazer nada, tá? Você ganha dinheiro sem fazer nada, não, né? Você está confiando seu dinheiro na empresa e a empresa está colocando seu dinheiro para trabalhar e gerando, né, vida através desse dinheiro que você coloca lá, tá? É, é, famílias são sustentadas não pelo seu dinheiro, obviamente, mas pelaquela empresa que está gerando algo para a sociedade, tá? Então, excelente. Até 2026 já tem dinheiro provisionado para ele aqui, cara. É surreal isso, né? O poder da renda passiva e dos juros compostos na nossa vida é excelente. Então, olha só, isso aqui com certeza vai aumentar, tá? Ele vai terminar esse ano de 2025 com muito mais do que ele ganhou no ano passado e assim por diante, porque é assim que a renda passiva funciona, tá? E aqui mostra todos os ativos que vão pagar e já pagaram dividendos, tá? Olha só, aqui tá mostrando até lá 30, data de pagamento, tá? 30 de 12 de 2026.
Então, bora continuar. E ó, o que eu gosto é isso aqui, ó, perenidade, constância, o tempo inteiro investindo todo mês. Você vê que todo mês a renda dele aumentou, todo mês teve um pouquinho a mais, porque justamente ele focou e tá investindo todos os meses. Agora é sucesso, né? Não vai parar. Agora, a rentabilidade. A rentabilidade dele tá batendo IPCA e tá batendo CDI, tá? Excelente. Deixa eu colocar aqui IDIV. Quando a gente compara com o IDIV, ele bate o IDIV também, tá? Então, ó, a rentabilidade dele está em 14,50%, tá? E aí, o IPCA está em 5,53%, a rentabilidade, CDI 11,52% e DIV 14,27%. Quando a gente compara, esse aqui eu acho que ele não vai ganhar. Quando a gente compara com o IVVB 11, não tem como, né? IVVB11 é um ETF ridículo, ele tem uma rentabilidade absurda, tá? Para quem não sabe, o IVVB11 ele replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Então, é, esse ETF é excelente. Então, ele só não ganha do IVVB11, mas dá um desconto aí, né? Quando a gente coloca o Ibovespa aqui, tá? O Ibovespa abaixo também, rentabilidade do Ibovespa de 9,45 e a dele em 14,50. Quando a gente coloca a de Small Caps, 3,50. Putz, Small Cap tá sofrendo, gritando. Quando a gente compara com o S&P 500, ele perde por pouco ali. O S&P tá em 15,63. E é basicamente, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostei da carteira, viu, Brunão? Gostei da sua carteira. Continua assim, que agora é questão de tempo para esses dividendos aumentar, com certeza até o final do ano que vem, aí você já vai ter batido seus R$ 2.000 de dividendos. E sim, pessoal, não duvide disso, porque de um ano para o outro é absurdo o salto que dá de dividendo se a pessoa se mantém constante aí investindo constantemente, tá? Só esse ano ele já vai ter uma boa rentabilidade, tá? Agora, passando pro ano que vem, você vai ver o salto que essa carteira vai dar. Depois tu manda aqui, quando tu olhar esse salto que a carteira deu, que eu volto aqui para comentar. E se você quer que eu comente a sua carteira aqui no canal também, me fala, me chama aqui no Instagram, ou me chama aqui deixa aqui nos comentários aqui do canal também, que eu comento a sua carteira, faço essa análise que eu fiz. E um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!